Fala pessoal, chegou a vez da cardiologia na nossa premonição preparatória para o Revalida INEP. E aqui, ao longo da nossa revisão da premonição e das outras revisões, eu vou abordar tudo o que cai de mais importante na cardiologia. Começando então com síndrome coronariana sem supra do segmento ST. Antes de entrar no tema, olha só que interessante essa estatística aqui do Revalida. Perceba que o tema nosso da premonição de hoje, que é doença coronariana, é um dos que mais cai na prova, juntamente com hipertensão e arritmias. Então, atenção com relação a esses temas, beleza? Vamos falar aqui de doença coronariana, começando com síndrome sem supra e depois com infarto com supra do segmento ST. Como que a síndrome coronariana aguda ela é dividida? O primeiro grande divisor de águas é o eletrocardiograma, que tem que ser traçado em até 10 minutos. Se o eletro tiver supra do segmento ST, é um infarto com supra. Se não tiver supra, é uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. E por que na síndrome coronariana aguda eu não dou o status de infarto? Porque eu preciso de um segundo marcador, segundo divisor de águas, para falar que está tendo uma injúria, uma lesão miocárdica, que são os marcadores de necrose miocárdica. Troponina, CKMB, o padrão ouro é a troponina ultrassensível. Aí eu estou então diante de uma síndrome sem supra, o tema dessa primeira parte aqui, e os marcadores de necrose e troponina vieram negativos. Se negativo, recebe o nome de angina instável. Se os marcadores, se a troponina vier positiva, tiver curva isquêmica aguda, infarto sem supra do segmento ST. Beleza? A dor torácica é aquele padrão de uma dor torácica anginosa típica. Você precisa ficar ligado lá no enunciado, porque a banca vai descrever esses sinais aqui para você. Olha lá. Dor precordial, retroesternal, em epigastro, do tipo em aperto, peso, em queimação, com a radiação e outros sintomas associados, então vai para o pescoço, mandíbula, para os membros superiores, membro superior esquerdo, com náusea, vômito, palidez, sudorese fria e desencadeada por um estresse físico, emocional, por um frio e que tem alívio com o uso de nitrato. Essa é a dor torácica anginosa típica. Então a banca descreveu essas características, é um quadro de síndrome coronariana aguda. O eletrocardiograma da síndrome sem supra, ele vai ter qualquer outra alteração, exceto o supra do segmento ST. Inclusive pode ser um eletrocardiograma normal, tá bom? Pode ser um eletro normal que a banca pode jogar para você. Mas o eletro pode ter todos esses outros achados aqui, repetindo, na síndrome sem supra do segmento ST. Eu posso ter, portanto, um segmento ST retificado, uma onda T mais apiculadinha, uma onda T invertida. Olha lá, infra do segmento ST com onda T apiculada, um infra grandão do segmento ST e uma onda T também com amplitude negativa e bem grandona lá, maior do que 3 milímetros. Todas essas alterações pode estar diante de uma síndrome sem supra do segmento ST. Aí você vai precisar da troponina para falar se é uma angina instável ou um infarto sem supra, tá ok? Olha lá, marcadores de necrose miocárdica. Qual que é o marcador padrão ouro, o que deve ser solicitado, se a banca perguntar qual que é o melhor marcador, é a troponina ultrassensível, tá beleza? Lembrando que, se negativa a troponina ultrassensível, uma nova dosagem em até 1 a 2 horas deve ser refeita. Se não tiver disponível, a banca não citou a troponina ultrassensível, ela citou a troponina convencional, e essa troponina convencional vem com o primeiro valor negativo, logo na abordagem do paciente, eu tenho que esperar um tempo um pouquinho maior para fazer uma segunda medição dessa troponina convencional, em torno de 3 a 6 horas após a primeira dosagem. E diante de uma síndrome sem supra, eu tenho que ver se o paciente vai precisar internar, vai precisar ficar em observação, ou se vai para cateterismo imediato em algumas horas até. Para isso tem os critérios de internação, que é o Heart Score. Você não precisa decorar o Heart Score, mas olha, cada letrinha do Heart é uma informação que você vai ter que ir atrás. Portanto, uma história clínica típica, eletrocardiograma com
infra, depressão significativa do segmento ST ou achados inespecíficos de repolarização, idade do paciente aqui em cima é um fator de risco. Outros fatores de risco associado como diabetes, está ali embaixo, está aqui, ó, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade, história familiar, a banca vai jogando essas informações para você. E lógico, o padrão ouro ali, o valor de troponina, principalmente repetindo troponina ultrassensível. Não cai o Heart Score, mas se cair, eu quero que você grave dois números, atenção. O número 3, por quê? Porque um Heart Score de 3 pontos ou menos, vou dar um zoom para você ver, 3 pontos ou menos, o paciente pode ir de alta hospitalar, se ele não tiver alteração eletrocardiográfica, se ele não tiver com dor, um caso que não é tão típico assim com Heart Score baixo. 3 pontinhos ou menos, pode mandar para casa esse paciente. Mas normalmente cai algo patológico na prova. E aí o segundo número que eu quero que você guarde é o número 7. Por quê? Porque um paciente com dor torácica anginosa, com Heart Score de 7 pontos ou mais, ele tem que ir para cateterismo precoce. O próximo exame dele tem que ser o cateterismo precoce. O que quer dizer cateterismo precoce, professor? Deve ser feito em até 24 horas após a admissão. Tá joia? Mas tem aqueles casos que tem indicação de cateterismo de urgência, deve ser feito em até 2 horas. E quais são esses casos que pode pintar ali na prova? São casos mais catastróficos, o paciente está mais com instabilidade clínica, hemodinâmica, a banca vai jogar para você essas informações, olha lá, instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, o paciente vai estar muito hipotenso, uma dor torácica que não melhora de forma nenhuma com o tratamento medicamentoso, arritmias presentes, arritmias ventriculares, ou ele teve uma parada cardíaca, complicação mecânica do infarto, um sopro novo associado a um choque cardiogênico, uma insuficiência cardíaca aguda, alterações do segmento ST com elevação intermitente, e essa alteração aqui, ó, que é um supra isolado em AVR e ou V1, atenção que é supra isolado, não é supra em derivações contíguas, por isso que eu não falo aqui de infarto com supra, é um supra isolado em AVR ou na derivação V1, e o resto do eletro tem muito infra do segmento ST, em 6 ou mais derivações. Portanto, bateu o olho no eletro, tem um monte de infra do segmento ST, com essa dor torácica que a gente viu, opa, o paciente pode estar com uma isquemia subendocárdica difusa, uma lesão grave na artéria descendente anterior, no tronco da coronária esquerda e precisa de cateterismo de urgência em até 2 horas. Resumindo, é isso aqui, ó. Muito alto risco, que é o CAT de urgência, deve ser feito em até 2 horas. Todas as outras, praticamente o que cai na prova, será de alto risco. Então vai cair ou muito alto risco, ou alto risco, e se for alto risco, o cateterismo é chamado precoce em até 24 horas. Beleza? O tratamento gira em torno de drogas anti-isquêmicas, antitrombóticas e estabilização da placa aterosclerótica. Drogas anti-isquêmicas, oxigênio e morfina, tá com asterisco aqui, porque quero que você preste atenção nessa informação, porque não é para oferecer oxigênio e morfina de forma rotineira. Tem indicações bem precisas dessas duas medicações. Oxigênio, se o paciente estiver com queda de saturação abaixo de 90%, desconforto respiratório, crepitação pulmonar, aí você vai oferecer o oxigênio. E morfina, se o paciente estiver com uma dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso. Nesse caso, você oferece morfina. Nas outras situações, não é para fazer de forma rotineira. Outras drogas que podem ser feitas, e você tem que ficar ligado também nas contraindicações: nitrato, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, os IECAs e os BRAs. Drogas antitrombóticas, vai ser utilizada na síndrome coronariana aguda. AS, inibidores da P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor e anticoagulação com heparina. E para estabilizar a placa, estatina estabiliza a placa. Tá joia? Antiplaquetários, resumindo, AS junto com um antagonista da P2Y12, seja clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, e mesmo que seja, independente se for angina instável ou infarto, a duração da dupla antiagregação é de pelo menos
1 ano. E outras medicações, o que você precisa saber? Dieca, Dibra, enalapril, captopril, losartana. Tem benefícios nos pacientes, principalmente com fração de injeção abaixo de 40%, se é hipertenso ou diabético, pode ser iniciada nas primeiras 24 horas, e a pressão-alvo, como é um paciente de alto risco, tem que ficar abaixo de 13/8. Com relação às estatinas, tem que utilizar a estatina de alta potência, em altas doses, a atorvastatina ou a rosuvastatina, e o alvo de LDL, por se tratar de um paciente de alto risco, deve ser abaixo de 50. Diabéticos, o alvo de hemoglobina glicada é menor do que 7, metformina é a droga de escolha, mas eu posso utilizar as glifosinas ou os agonistas do GLP-1, tá bom? Liraglutida, semaglutida também pode ser utilizado. Resumindo, na abordagem da síndrome, na fase aguda do infarto ou da síndrome coronariana aguda sem supra, da angina instável, lembre-se do Monabich, com destaque para o morfina ou oxigênio, que você já viu, a gente discutiu que não deve ser feito de forma rotineira. Essa é uma forma de gravar. A outra, se você preferir, é o tratamento pós-alta do paciente, que ele vai para casa com o ABCDEI, AS, beta-bloqueador, um dos inibidores da P2Y12, que é a letra C, nitrato, estatina ou espironolactona, se tiver insuficiência cardíaca, IECA e influenza e pneumococo, que são vacinações obrigatórias nesses pacientes. É o famoso quinteto farmacológico: AS, um inibidor da P2Y12, beta-bloqueador, IECA e estatina. Fechamos o quinteto farmacológico aqui. E no infarto sem supra? Por que eu falo infarto? Porque no infarto a coronária está completamente obstruída. Na síndrome sem supra ela não tem essa obstrução completa. Como está completamente obstruída, vai ter injúria miocárdica, vai ter lesão, por isso que eu já posso falar que é um infarto com supra do segmento ST. No eletrocardiograma, o que eu vou ter? O ponto J acima da minha linha de base. Acima da minha linha de base aqui, ó, está o ponto J, por isso que é uma síndrome com supra do segmento ST. Eletrocardiograma de prova, olha só. Supra do segmento ST de V2 a V6 mais D1 mais AVL é um infarto com supra do tipo anterior extenso. A coronária acometida aqui é a descendente anterior. Nesse caso aqui, eu tenho um supra na parede inferior, olha só, D2, D3, AVF, associado a um supra, se a banca pode dar essa informação, nas derivações à direita. Se a banca falar tem supra no eletro de 2 derivações mais supras à direita, que é V3, V4R, é um acometimento de coronária direita, é um infarto de ventrículo direito. E vai ter essa tríade na prova para você se for o infarto de VD. Qual que é a tríade do infarto de VD? Tem que estar no enunciado essas informações. Hipotensão arterial, ausculta pulmonar limpa, o pulmão vai estar limpo, e turgência jugular vai estar presente. Tem essa tríade aí com dor torácica, fica ligado que é infarto de ventrículo direito. Quando que eu vou pensar? Infarto de parede inferior, D2, D3, AVF. Tem algum bloqueio associado de segundo, terceiro grau, o paciente começa a ficar bradicárdico, associado também a essa tríade que a gente acabou de ver de hipotensão, estase jugular e pulmões limpos. Lembrando que os marcadores de necrose miocárdica, eles podem ser solicitados no infarto com supra, mas não tem que esperar, nessa situação de infarto com supra, você não precisa esperar o resultado do marcador de necrose miocárdica, da troponina, para tomar a sua conduta. Esse paciente tem que ir para angioplastia primária, que é o tratamento de reperfusão. Toda a parte do tratamento fora a reperfusão é igualzinho que a gente acabou de ver da síndrome sem supra. Por isso que a abordagem é igual. Aí o eletro me mostrou supra do segmento ST, a coronária está totalmente fechada, eu tenho que reperfundir, eu tenho que abrir essa artéria. E de que forma que eu faço isso? De duas formas, eu tenho que escolher uma das duas. Padrão ouro, angioplastia primária, que é a colocação de stent. Segunda opção, fibrinolíticos. Tá bom? Quando que eu vou optar por um ou por outro? Depende do tempo de abordagem para fazer esses procedimentos. Se o paciente chegou no hospital
com serviço de hemodinâmica, e tem que ter essa informação, e você conseguir realizar em até 90 minutos a angioplastia, que é o padrão ouro, o paciente vai para a angioplastia. Se o tempo for maior do que 90 minutos, tem que começar a infusão do fibrinolítico em até 30 minutos do diagnóstico. Agora, se o paciente chegar no hospital, numa UPA, que não tenha serviço de hemodinâmica, eu tenho que ver se o tempo desde o meu diagnóstico até transferir o paciente tem que ser menor do que 2 horas. Se for menor, para mandar para um hospital de referência para fazer o cateterismo, angioplastia no outro hospital, se esse tempo for menor do que 2 horas, você vai transferir esse paciente para fazer o padrão ouro, a angioplastia. Se for maior do que isso, esse tempo, você tem que começar o fibrinolítico em até 30 minutos. Beleza? Então, os tempos do infarto. Traçar-eletro, tempo porta-eletro, deve ser feito em até 10 minutos. O tempo porta-agulha, que é o início da infusão do fibrinolítico, em até 30 minutos. E o tempo porta-balão, que é o padrão ouro, a angioplastia, em até 90 minutos nos hospitais com hemodinâmica. Se eu for ter que transferir o paciente, o tempo total, incluindo a angioplastia no outro serviço, deve ser de até 2 horas, 120 minutos. O paciente pode chegar com uma dor torácica após 12 horas de dor, por exemplo. Essa angioplastia que a gente falou primária, que é o padrão ouro, deve ser idealmente realizada em até 12 horas do início da dor. Uma vez que o paciente chegou, aí começa a contar o reloginho daqueles tempos que a gente falou, porta-agulha e porta-balão. Mas o paciente está elegível para angioplastia em até 12 horas do início da dor. Se ele chegou com mais de 12 horas, estou com dor a 14, a 16 horas, você vai ter que avaliar os critérios se ele é elegível para angioplastia tardia. O que é angioplastia tardia? É depois de 12 horas, o paciente tem que estar com algum sinal grave para mim ali, para dizer que o coração está sofrendo. E quais são esses sinais? Isquemia persistente, instabilidade hemodinâmica e a presença de arritmias ventriculares graves. Nessa situação, eu posso mandar o paciente para angioplastia, mesmo que ele chegou para mim com mais de 12 horas de dor, no máximo até 24 horas. O que pode cair na prova que eu quero que você fique atento é a síndrome coronariana crônica, que teve um trabalho em cardiologia que pegou um grupo com doença coronariana crônica estável. Portanto, eu não estou falando de síndrome coronariana aguda mais aqui, eu estou falando de angina estável. O paciente tem dor há mais do que 2 meses, uma dor que não tem mudança de padrão. Esse trabalho chama Ischemia Trial. Os pesquisadores dividiram a população em 2 grupos, um com tratamento somente com remédio e outro com revascularização, ponte de safena e mamária ou angioplastia. Qual que foi a população estudada? Quais são os critérios? Atenção, doença coronariana crônica grave, obstrução maior do que 70% nas coronárias e isquemia moderada ou importante. O que saiu do estudo? E essa informação é a mais importante, eu vou frisar daqui a pouquinho de novo. Se o paciente tivesse insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, abaixo de 35%, ou lesão de tronco de coronária esquerda grave, que aí no tronco, maiores do que 50% já é lesão grave. É diferente das coronárias, que coronária é acima de 70% só. Por quê? Porque essa população se beneficiou da cirurgia de revascularização, ponte de safena e mamária. E a conclusão do estudo foi que a estratégia invasiva inicial, fazer cirurgia, angioplastia, não reduziu eventos cardiovasculares maiores de infarto, morte cardiovascular, comparado ao tratamento medicamentoso. Portanto, um paciente com angina estável, síndrome coronariana crônica, ele pode ser tratado apenas com medicação, exceto nessas 2 situações que eu falei de exclusão do estudo. O que você vai procurar para resolver a questão em 1 minutinho? Você vai procurar 2 informações no enunciado se for um caso de angina estável. Atenção, você vai procurar se tem lesão de tronco de coronária, acima de 50%, ou a fração de ejeção abaixo de 35%. Um dos 2, não precisa ser os 2, um dos 2 está presente, a resposta é cirurgia de ponte de safena e mamária, cirurgia de revascularização. Agora, se o paciente não tiver lesão de tronco grave e a fração de ejeção for preservada, a banca vai falar geralmente acima de 50%, pode ficar apenas com um tratamento medicamentoso. Vamos ver como pode cair na prova? Vamos atrás dessas 2 informações. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo
reduzida, olha lá o apontador aqui, ó, reduzida, com lesão de 55% de tronco de coronária esquerda, tá? As duas situações estão presentes aqui. Qual que é a resposta? Cirurgia de revascularização. É diferente dessa situação aqui, onde o paciente está com uma angina estável, com obstrução grave em várias coronárias, a fração de ejeção é preservada, mas não tem lesão grave no tronco da coronária esquerda e não tem a fração de ejeção reduzida. A resposta, portanto, aqui é otimizar o tratamento farmacológico. Fechou? Para a gente acabar aqui rapidinho essa revisão, diagnósticos diferenciais que podem cair na prova, diagnóstico diferencial de dor torácica. Pericardite aguda, é uma dor torácica aguda também, só que diferente da síndrome coronariana aguda. Ventilatório dependente, do tipo pleurítica, vai ter algum pródromo viral antes, o paciente teve uma infecção de via aérea superior, via aérea inferior, previamente e depois de algumas semanas começou com uma dor torácica ventilatório dependente. Pode ter atrito pericárdico e o eletrocardiograma tem um supra em todas as derivações, em todo o eletrocardiograma. No infarto com supra, o supra do segmento ST no eletro, ele respeita apenas um território da coronária, seja parede inferior, parede anterior ou parede lateral. Aqui o supra é difuso. E para o diagnóstico de pericardite, eu preciso de 2 desses 4 critérios, que é o mnemônico DEDA. A dor torácica tem que ser pleurítica, ventilatório dependente, associado a um eletro com supra difuso do segmento ST, com infra do segmento PR, derrame pericárdico novo ou aumento de um derrame que já existia e a presença de atrito pericárdico. Duas dessas informações para você no enunciado já fecha o diagnóstico. Olha só como que é o eletrocardiograma. Eu tenho supra em quase todas as derivações, ó. E a dor torácica vai ser aquela dor pleurítica com pródromo viral. É uma pericardite. O tratamento de primeira linha é anti-inflamatório não esteroidal, associado depois à colchicina. Corticoide é apenas para casos refratários. O corticoide não deve ser feito de forma indiscriminada porque ele aumenta a chance de recidiva. E imunossupressão não vai cair na prova, é apenas para casos incessantes e refratários também. A pericardite pode levar a um derrame pericárdico, e isso dificultar o trabalho do coração, e o paciente desenvolver a tríade de Beck, composto por turgência jugular, hipotensão arterial e abafamento de bulhas na ausculta cardíaca. A banca falou em abafamento de bulhas, hipotensão arterial, turgência jugular, pode ser tamponamento cardíaco. Como tem muito líquido lá em volta do coração, vai ter uma baixa voltagem no eletrocardiograma. A banca pode te mostrar o eletro ou falar que tem uma baixa voltagem. Olha só aqui, os complexos QRS são pequenininhos aqui, ó. Olha lá, são pequenininhos, baixa voltagem. Ou também, olha só aqui embaixo, eu tenho uma alternância elétrica. Hora tá maior, hora tá menor. Hora tá maior, hora tá menor, porque o coração, ele fica naquele swing heart, balançando dentro daquele líquido, ele fica sambando lá, por isso que dá esse padrão de alternância elétrica. No raio-x eu vou ter um aumento muito grande da minha área cardíaca, uma panela, o coração, e o tratamento para o paciente instável lá, tá com derrame pericárdico volumoso, um tamponamento cardíaco, não tem conversa. É drenagem percutânea, também chamada de punção de Marfan. Olha só como já caiu na prova do Revalida. Paciente jovem, olha lá, aí você não pensa em infarto. Jovem, 34 anos, é um paciente oncológico, opa, pode ter derrame pericárdico com desconforto, ortopneia, ele está hipotenso. Além disso, olha só, distensão jugular, bulhas cardíacas hipofonéticas, baixa voltagem dos complexos QRS no eletro. A banca, em vez de te dar o eletro, ela te deu a informação, a descrição do eletro. O que é esse caso? Tamponamento cardíaco, conduta, solicitar ecocardiograma para confirmar o diagnóstico e fazer a pericardiocentese, a drenagem do pericárdio. Beleza? Finalizamos aqui a nossa premonição. Te vejo lá na hora da verdade. Um abraço, até lá.